Deus falou outrora muitas vezes e de vários modos a nossos pais pelos profetas. E ultimamente falou-nos nestes dias pelo seu Filho. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. No princípio da história sagrada, Deus falava aos homens de modo individual. Alguns homens, o bom Deus escolheu para seus mensageiros. E esses mensageiros escolhidos por Deus tinham então a sublime missão, a sublime tarefa de ensinar, de pregar a palavra recebida de Deus. Um exemplo muito claro disso nós encontramos em Moisés. Já em Abraão, Deus formara para si um povo, mas esse povo se constitui como nação a partir da eleição de Moisés. E de modo muito mais especial, a partir do momento em que Deus comunicou ao seu povo a sua lei no Monte Sinai. Foi sobretudo a partir daquele momento, quando o povo recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, que eles se formaram propriamente como uma nação. Mas o bom Deus, na sua imensa bondade, nos ensinando então esse caminho de salvação, que são os mandamentos, não quis ensinar estes mandamentos unicamente por meio de Moisés. O próprio Deus quis se dar a conhecer ao povo. O próprio Deus quis que o seu povo escutasse da sua boca qual era a sua vontade, quais os seus mandamentos. E nós temos um relato do modo como Deus falou com o povo no capítulo 19 do livro do Êxodo. Disse o Senhor então para Moisés: Eis que vou me aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. Portanto, Deus fez esse anúncio. Ele disse que diria a sua lei, explicaria a sua lei a Moisés, e todo o povo escutaria a voz de Deus. Todo o povo então se preparou para escutar a voz de Deus, para ouvir a voz do seu Senhor e seu Deus. No dia marcado, os hebreus então se aproximaram do Monte Sinai. E diz então o livro do Êxodo como estava o monte naquele dia. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma grande nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. E a fumaça que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soou então ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos lhe respondiam. Diante dessa manifestação gloriosa de Deus, o povo deveria estar consolado pensando: veja, Deus está falando conosco. Mas qual foi a reação do povo? O povo tremeu de pavor ao escutar a voz de Deus, de tal modo que disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Tamanho era o temor de escutar a voz de Deus, que o povo preferia não escutar. Que Moisés sozinho falasse com Deus, e eles acreditariam. Mas a voz de Deus, em meio a trovões e relâmpagos, era por demais
assustadora para o povo. Deus então se manifestou ao seu povo com glória, com poder, com majestade. Mas o resultado dessa manifestação de Deus foi o tremor e o pavor. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento tudo mudou. Deus não quis mais falar por meio da glória e do poder. Pelo contrário, a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio até nós. O Verbo divino se encarnou, assumiu a natureza humana. E por meio de Jesus Cristo, Deus fala conosco Ele mesmo. Vejamos então agora, amados irmãos, olhemos para o presépio. Vejamos o Deus menino presente na manjedoura. É o próprio Deus que fala conosco, não por meio de trovões e relâmpagos, mas por meio de uma criança, de um pequeno bebê. Deus não nos deixe escutar agora a sua voz, o seu poder. A única coisa que nós podemos escutar é o choro de uma criança frágil. Eis o grande milagre da encarnação. Aquele pelo qual tudo foi feito, o Senhor dos céus e da terra, assumiu a natureza humana. E diante dessa visão, o nosso coração não sente mais pavor nem tremor. O nosso coração somente se admira do tamanho amor de Deus por nós. E a que ponto chegou a humildade e o abaixamento de Deus. Mas nosso Senhor então se encarnou. Por que veio Ele a este mundo? Qual a razão da encarnação do Verbo divino? Por que Deus se fez homem? Primeiramente, para poder Ele próprio prestar o culto ao Pai que nós não podemos prestar. E em segundo lugar, para nos salvar, para ser o nosso Senhor e Redentor, e para, mediante a sua encarnação, alcançarmos também nós a glória, a glorificação eterna no reino dos céus. Mas estamos então a celebrar o nascimento de Jesus. E o Natal é propriamente uma época onde as pessoas naturalmente dão presentes umas às outras. Mas a grande verdade é que o próprio Deus, ao se fazer homem, com ternura, com grande amor, é Ele próprio quem nos presenteia. E é isso que diz a Sagrada Liturgia, quando canta O admirabile commercium, o admirável troca, o Criador do gênero humano, tomando corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem. E feito homem sem progenitor humano, tornou-nos participantes da sua divindade. Deus veio até nós. E foi Ele próprio quem nos deu um presente. Por um lado, Ele assumiu, Ele tomou a natureza humana. Mas Ele assumiu a natureza humana para nos presentear com a sua divindade. Eis o grande presente que Deus nos deu. Por meio da graça santificante, nós participamos da natureza divina. Por meio da graça santificante, nós somos herdeiros do céu. Eis os presentes de nosso Senhor para nós. Isso exige da nossa parte, amados irmãos, por dever de justiça, que também nós ofertemos ao bom Jesus também um presente. Que daremos a nosso Senhor? Ele nos deu a vida divina, e nós que daremos a Ele? Muitos então, com razão, poderão dizer: Padre, eu sou um pobre pecador.
não tenho nada para oferecer a Jesus. Além do mais, ele é onipotente. Ele já tem tudo, não precisa de mais nada. Que poderei eu dar a nosso Senhor? Para responder a essa pergunta, gostaria então de contar uma breve história, um pequeno conto, contado por um escritor francês chamado Jean-Baptiste Molière. Nessa história, basicamente, ele nos fala a origem, a suposta origem da árvore de Natal. Diz então a história que no momento que Jesus nasceu, vizinho àquela gruta, vizinho ao presépio, haviam 3 árvores. Uma oliveira, uma tamareira e um pinheiro. Diante do nascimento de Jesus, toda a natureza exultou de alegria. E a oliveira, então, quis oferecer um presente para Jesus. E ofereceu como presente o seu fruto. Ofereceu azeitonas ao menino Deus. A tamareira que estava ali do lado também ofereceu um presente. Quis oferecer as suas doces tâmaras. Mas o pinheiro não tinha nada para oferecer. Não sabia o que poderia ofertar ao menino Jesus. Não tinha ele nenhum fruto que pudesse ser agradável a Jesus. Então, ele se entristeceu, mas pensou: não posso oferecer nada, vou oferecer então a mim mesmo. As estrelas do céu, vendo então essa generosa oferta do pinheiro, desceram então para iluminar aquela árvore. E diante daquela primeira árvore de Natal, daquele pinheiro iluminado, o menino Jesus olhou para aquela bela árvore, estendeu os seus pequenos braços e sorriu, aceitando então essa oferta. Amados irmãos, também nós não temos nada para oferecer a nosso Senhor, somos pobres, pecadores. Mas lembremos, nós podemos e devemos oferecer a nosso Senhor a nós mesmos. Busquemos então oferecer a Jesus na Sagrada Comunhão o nosso coração. Por meio da comunhão, o bom Jesus irá nascer em nossas almas. Façamos então a oferta de nós mesmos. E diante dessa oferta, também as estrelas do céu, as graças divinas baixarão a nossa alma e adornarão então a nossa pobre alma das mais belas virtudes, para que possamos oferecer ao bom Jesus um digno presente. Peçamos então no dia de hoje, amados irmãos, nesta noite de Natal, peçamos a graça de nos oferecermos a nosso Senhor, para que Ele em troca nos cumule então com o dom da sua divindade, das graças dos céus e da glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.